aqui na igreja. A estrutura estava muito precária. Nós estávamos com muitas pressões internas e externas. Externamente, as pessoas, elas viam a igreja com olhos não tão bons, com dedos acusatórios, né? Quem lembra dessas experiências ruins? E eu me lembro que, como novo pastor, também vivi essas situações. Mas também vivíamos problemas internos. A ferida abre cuidados. E quem se fere não quer mais se ferir. E por isso, às vezes, não se permite viver o novo, porque fica muito ressabiado a qualquer movimento, a qualquer situação, a qualquer palavra. Então, automaticamente se cria uma resistência. Eu lembro que, na ocasião, nós também tínhamos um outro problema interno, que as direções dadas eram sempre, mas olha, raras, às vezes, elas eram sempre minadas, literalmente. Então falava assim, vai para a direita, e falava, não, ou vou ficar parado ou vou para a esquerda. Então nós perdemos muito tempo em certas dificuldades, que na verdade não trouxeram crescimento em nada. É assim também quando a coisa não está ajustada. Dentro das casas, é assim também. Quando a coisa não está ajustada entre o casal, e por isso a gente está voltando esse ano com o Ministério dos Casais, se Deus nos permitir, com uma nova liderança, o Ministério das Famílias, com uma nova liderança, estou tirando assim, pá, vai embora. Celinha está estou fazendo assim, vai. Nós vamos tratar sobre isso. Quando você casa, ou está casado, e o seu cônjuge não é cristão, a Bíblia orienta que você não deixe de cuidar das coisas do Senhor, mas você também tem que ter uma atenção especial, porque o seu cônjuge não é cristão. Então você tem que ter sabedoria, não tem jeito. O homem tem que estar ali, negociando às vezes, a mulher também. Mas a Bíblia fala, e aí eu quero me fazer valer nessa condição, que essa recomendação é para casamentos que os dois não são cristãos. Então subentende, é aquilo que não está explícito, mas pela interpretação você consegue entender, que quando é um casal cristão, aquilo ali não deve ser algo que gere uma cisão entre os dois. Então, olha, me permita aqui pontuar. Quando, quer seja na igreja, eu abri com a introdução falando de Jardim Meriti, quer seja na casa, quer seja nos negócios, nos ministérios de base que estão ali sustentando, fazendo girar, quando não há uma sinergia, a coisa tendencia, como diz o Belinho, a ser como âncora e te trava. Você não consegue andar, você não consegue avançar, porque aquilo ali se torna tão pesado, um pensa ir para a direita, outro pensa ir para a esquerda. Um está querendo voar e outro está querendo fincar, e simplesmente a coisa não flui, não vai à frente. O braço direito, fazendo menção a Efésios, como corpo, o braço direito quer apontar para o direito, mas o esquerdo não abre mão de apontar para o esquerdo, e fazem forças opostas. Então, o tronco sente, o ombro sente, o tronco sente. Nós tivemos uma experiência que fomos em um lugar e nós tínhamos que ficar com os braços bem abertos, e eu não posso falar muita coisa sobre isso, mas é algo tremendo. Arrisca ficar com o braço aberto mais de alguns segundos. Você vai descobrir que dói até a alma.
O estado é importante para que a coisa flua. Tudo, olha, gravem isso, tudo que demanda um esforço sobre-humano, pode ser que não esteja trazendo crescimento, só desgaste. Algumas pessoas às vezes procuram perguntando, mas como eu vou saber que a coisa está vindo do Senhor ou não? Perseverança é uma coisa, entrega é outra coisa, o esforço sobre-humano precisa ser ali analisado se é pela visão, pelo propósito que Deus colocou no teu coração, ou apenas como uma insistência sua. Porque tem certas coisas que nós precisamos abrir mão para ficarmos mais leves. A gente tem que deixar ir, a gente tem que tirar do nosso corpo, temos que tirar da nossa mente, temos que tirar do nosso coração. Nós só podemos somar com quem quer somar. E se for subtrair, só dá para subtrair com quem quer subtrair. Tem que ter um acordo, tem que ter um ajuste. Esse processo de às vezes viver uma situação traumática e por consequência se tornar mais cuidadoso quanto às palavras, os atos, as atitudes, se tornando uma pessoa sempre, ou uma instituição, ou uma empresa, sempre armada, pensando que sempre vão me ferir, sempre vão me machucar, não cabe. Porque se nós rompemos um relacionamento, entrarmos em outro relacionamento dessa forma, não vai dar certo. Nós falamos já isso no Ministério das Famílias. É maior o número de divórcios no segundo casamento do que no primeiro casamento. Existem situações que nós precisamos nos abrir. Porque nós só vamos experimentar algo melhor quando nós entendermos que às vezes as caneladas fazem-se parte da caminhada, elas não podem se tornar corriqueiras, porque uma canelada em cima de uma canelada pode dar uma lesão, e é só pessoas que não batem bem que gostam de se lesionar. Por isso é importante tomar cuidados. Cuidados para quê? Para que os embates, cuidado para quê? Para que os pensamentos que não estão muito casados não sejam impeditivos para um crescimento saudável. Eu te aconselho a fazer o seguinte: se a coisa não está andando, para hoje, nessa manhã. Reflita um pouco sobre o que você está vivendo. Você não é certo de tudo. E você também não é errado de tudo. Não vista uma áurea de super saiyajin da espiritualidade. E nem tampouco queira ser o meu malvado favorito. Eu sou ruim mesmo, então vamos assumir a maldade. Tem coisas que simplesmente precisamos sentar e falar assim: daqui para cá não, daqui para cá ajusta, daqui dá para seguir, daqui não tem como seguir mais. O ajuste vem de um cuidado, não de uma super proteção, não de uma armadura contra as possíveis situações que podem acontecer. Não, mas vem sobre uma observação, e Paulo deixa claro isso no versículo 14, dizendo: o objetivo é que não sejamos mais crianças, birrentas,
orgulhosas, às vezes. Nossos filhos são orgulhosos. Vou dar mais uma moral para vocês, pais. Falam comigo. Nossos filhos não são orgulhosos? São, claro que são. São burrentos? São. Meu Deus do céu. Não olha para o teu pai não, hein? O teu pai é brabo. Ele vai falar, isso mesmo, meu irmão. Para que não sejamos como crianças, movidas muito na emoção, às vezes até sincera, mas trazendo problemas consigo mesmo nas suas atitudes. Às vezes os nossos filhos vacilam, nós vamos corrigir, eles falam, mas eu só fiz isso, tipo assim, não foi de maldade. E às vezes é desse jeito mesmo, não é uma maldade, mas são coisas que podem trazer problemas. E os maduros da fé precisam ali, os pais precisam ali, quem é mais experiente precisa, mas isso não significa dizer que aquela situação seja muito ruim ou muito boa, mas a orientação é: não sejam como crianças. Tudo que cresce precisa não apenas da disposição, mas precisa também do planejamento. Você precisa olhar e perceber que, às vezes, a coisa não será como você quer. E esse é um desafio incrível, porque quando nós pontuamos isso, a criança fala, eu quero o lápis rosa. E dificilmente ela abre mão do lápis rosa. Mas o maduro consegue entender que às vezes ele quer o lápis rosa, mas é importante naquele momento ele não ter o lápis rosa. Tem coisas que nós queremos muito, mas nós ou não queremos alcançar, ou teremos possibilidade de alcançar, mas a responsabilidade vai nos fazer abrir mão. Quem está entendendo isso aqui? O processo do ajuste é assim. Se não for do meu jeito, não vai mesmo, filho. Vai arranjar problema. Vai arranjar dor de cabeça. Vai arranjar perturbação para a tua alma. E sabe por que isso? Porque para ter crescimento a coisa precisa estar bem ajustada. A segunda orientação de Paulo quanto aos cuidados é: cuidado com as ondas teológicas. E essas ondas teológicas aqui é no sentido de onda, e a onda faz o quê? Ela vai e volta. Em algumas versões está sobre doutrinas. Está escrito aí doutrinas. Mas veja bem, olha o tempo de Paulo. Paulo tinha a Bíblia escrita toda? Não, ele tinha as Escrituras, não a Bíblia. Com alguns cuidados podemos dizer que estava ali com Paulo o Pentateuco, estava ali com Paulo livros históricos, poéticos e proféticos. Não existia esses pensamentos, pode, não pode, faz e não faz. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está, aí digo eu, cuidado com essas ondas teológicas que tentam fazer do Cristo, porque o assunto de Paulo, mestre Alex, como gosto de falar, era Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que te tira do alvo do Cristo precisa ser jogado para fora. Paulo foi o mais doutrinador de todos os apóstolos, mas mesmo nas doutrinas no que se referia à moral e ética, ele pontuava, porque ele entendia que quem segue a Cristo, olha, mesmo que não tenha um mentor, quem segue a Cristo não vai ser enganado.
Então, o que Paulo apontava é: siga Jesus, conheça Jesus, ande como Jesus. E tudo aquilo que te tira, que te faz se distanciar do Cristo, precisa ser repelido. Cuidado com aquilo que te tira da essência. Cuidado com aquilo que te tira do alvo. Cuidado com aquilo que está te tirando daquilo, do propósito, da direção exata. Três, e aí é a continuação desse 2 aqui, mas o 3 eu gosto de separar, que diz assim: nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O que Paulo está apontando aqui é: se você estiver em Cristo, você vai se proteger de coisas que precisam ser protegidas. Mas olha, eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma. Um tempo atrás eu chamei algumas pessoas, conversei, falei aqui de púlpito já. Eu pregava e depois o que eu pregava era despregado. Vamos conversar sobre o que o pastor disse? Eu acho que não é bem assim. Foge disso. Foge disso. A quebra de autoridade espiritual é um pecado. Foge disso. Pode reparar, pessoas que agem desse jeito nunca conseguem fluir. Então sempre, e é assim empresa, é assim dentro de casa. O esposo fala uma coisa: cuidado, esposa, teu pai falou desse jeito, não é mais bem assim. Trata com ele primeiro e depois corrige os filhos. Se você quebrar a autoridade espiritual do pai dentro de casa, você vai tirar o lado de autoridade da sua casa. Lá na frente, seus filhos não reconhecerão a autoridade. Você está trazendo guerra e não solução para dentro da sua casa. Cuidado. Pessoas maduras observam as ondas. E elas entendem onde elas precisam andar e o que precisa fazer. Avançando. Para nós crescermos em tudo, nós precisamos então unificar. Jardim Meriti viveu isso há 8 anos atrás. Não adianta tentar levar para esse lado, se existem pessoas que estão levando para esse lado. Então o que vamos fazer? Vamos unificar a visão. E até para unificar a visão é difícil. Quem já viveu isso dentro de casa? É fácil? Não, filho. Chegar a um ponto comum é difícil. Trabalhe-se com família, trabalhe-se com criança, trabalhe-se com a questão espiritual da igreja, trabalhe-se com muitos cultos, trabalhe-se com o evangelismo, vamos trabalhar também com a escola ECL, vamos melhorar a questão do louvor, são muitas frentes, e quando a coisa não está unida, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então o que se faz? Ajusta.
vai ajustando, vai dando fim a algumas coisas, vai alinhando outras coisas, vai funilando outras coisas. Para quê? Para que haja um ajuste natural. Quem não sabe para onde quer chegar, não consegue chegar em lugar nenhum. Trabalha a base, trabalha o ajuste dentro da casa, a conversa. Mas eu quero comprar isso, se o outro não quer comprar, meu irmão, não entra em guerra à toa. Eu vou entrar em guerra por causa disso, para com isso, a vida passa rápido, você vai infartar e o outro vai ficar, ainda vai curtir o que você ajuntou. Vai viver junto. Eu tomei uma decisão, falei com a Mona, a gente faz tantos sonhos e planos, eu falei, olha, primeiro a gente vive bem, depois como está lá escrito em Provérbios. O bom viver bem não é na base da ostentação não, que ostentação também não é bíblica. Mas viver bem, aquilo que te faz bem da alma. E se der para a gente vai para lá, vai construir esse caminho. Agora, eu não vou deixar de viver bem porque eu quero construir o caminho, mas o coach financeiro diz que tem que fazer, ele não tem filho, ele não tem conta para pagar, o filho dele não fica resfriado, não fica ziquezado, se ele tiver, ele vai entender o que é a dor de um pai, de uma mãe. Não, eu preciso seguir o coach financeiro. Você siga quem você quiser. Eu decidi na minha vida. Eu ouço, aprendo, mas eu sigo a Bíblia. Acabou. Porque muita gente sabe, é para pouca coisa. E vai sabedoria, e sabedoria, e sabedoria. Eu me sinto o pior dos humanos, às vezes, quando eu vou ouvir esses caras. Eu falo, você é muito burro, Diego. Diego, você é muito burro, o que o homem está falando. Em vez de ficar bem, o que faz? Fico mal. Eu falei, vou ficar mais mal por ninguém? Que coisa. Vou viver a vida, não posso ter a casa 10 luxos, sei lá de quantos mil luxos, mas vou ter um chuveirão na minha casa, meu irmão. E vou ter a melhor borracha para dar uma refrescada no verãozão. Eu não vou ter a picanha. Tá ruim. Mas estou na esperança. Essa promessa eu estou falando, tu vai cumprir, meu santo. Vai. Essa daí estou dando a mão e batendo assim, ó. Vamos embora, meu santo. Essa vamos embora. Estou te dando a moral. Vai com Deus. Vamos embora. Vamos conseguir esse negócio para a nação. Mas ainda não está dando, mas como diz Jaqueline, vamos embora comer uma picanha com casca. Um ovo bem passado. A panqueca, que coisa boa, o ovo faz muita coisa. Ajusta o negócio, meu irmão. Não entre em guerra que não vai levar a lugar nenhum. Eu quero ir para a China, você quer ir para os Estados Unidos, então vamos chegar ao denominador. Qual o denominador? Quer fazer uma viagem internacional? Qual? Vamos para algum país do meio termo. Qual a sua segunda opção? A minha também está de boa, então vamos para... Nem um nem outro, acabou, vamos para esse. Mas vamos curtir juntos? Gravem isso, pessoal. É estranho, mas vamos para a família. No final é só você, cônjuge, com seu cônjuge. A Mona me ensinou uma frase muito espiritual, e eu falo com ela direto, é só tu e eu e tu. E os filhos, eles estão aí, filho, nossa missão, aleluia, mas eles vão, hein? Eles vão pegar a asa e vão voar, e no final, é só tu e eu e tu, filho. E vamos embora curtir. Vamos ser felizes, aleluia. Pegue os pontos que tragam sinergia.
Os que estão trazendo muito embate não significam dizer que não terão que ser tratados, mas trate aquilo que vai trazer leveza, vai trazer companheirismo, uma melhor comunicação. E aí com isso você cria força, porque você não consegue levar uma estrutura para outro local se você não tiver força. Trabalhe primeiro contra aquilo que está tirando a força, dê força de movimentação, e com a força você verá que quando a coisa estiver andando, é o ponto último, ela vai acontecendo naturalmente. Tira os pesos, tiram as dificuldades. Você está lidando com gente, e gente é complicada, você é complicado. Eu pensei ontem, diante de Deus que eu estou, diante do Senhor que eu estou, sai daqui muito estafado. E quando muito estafado, eu tenho dificuldade de dormir. Não é que eu não estou com sono, mas a estafa é tão grande que o corpo parece que ele está assim, e a mente... E é uma guerra, e você dobra o joelho e vambora. E 2h pouco eu estava falando com Deus, Senhor, falei, Senhor, agora eu preciso até parar de orar também, Senhor. Acalma essa minha mente. Acalma essa minha mente, Pai. Por favor, Pai, calma minha mente. Mas eu estava pensando, sabe, sobre essa questão de fazer a coisa mais leve. E eu falei, Senhor, e jogo eu no meu coração, falando com o Pai, e eu conversando com a Mona hoje, falando sobre o que é certo e errado, coisas que a gente às vezes... E eu vou definir esse ponto com esse pensamento que eu falei com a Mona. Muito tempo atrás eu tive um sonho, estava numa rodovia, aí quando vinha um pardal, eu diminuía a velocidade, e quando saía do pardal, eu aumentar a velocidade. Quem faz isso? Seja verdadeiro, hein? Não vai mentir, hein? Vá direto. Não faz não, né, Cezão? Pior que eu faço. Aí eu tive um sonho, e eu fazia isso no sonho. Aí parava uma pessoa e falava assim, olha, e aí, você veio bem, mas nós fizemos, tem muitos anos esse sonho. Mas eu estava falando com a Mona, falei com a Mona, eu vou falar do meu jeito, como a minha mente, que eu estava parado no sinal, eu lembrei, deu um estalo assim, mas já era muito por causa da noite que eu tive. Aí eu falei com a Mona Lisa, eu tive esse sonho. Aí me parava uma pessoa e falava assim, olha, se você viesse na velocidade tal, como o trânsito está livre, você tinha que chegar em tanto tempo. Você chegou em menos tempo. E a pessoa não falava mais nada, mas eu lembro que na ocasião eu lembrava, ele sabe que eu não andei na velocidade certa em toda a via. Aí eu entrei com o ponto e falei com Mona Lisa, todos nós precisamos quebrar o conceito do que é certo para os outros. Eu sou uma pessoa muito certa, porque você demonstra para os outros, não, você precisa ser uma pessoa certa quando os outros não estão te vendo. Quem entendeu isso aqui? Eu segui todos os pardais é para controlar a velocidade de toda uma via e não apenas um ponto específico. Eu não estou aqui dando de beato, não. Eu continuo fazendo isso, passa o pardal, corro ainda mais. Mas está errado, né? E há de convir, eu preciso confessar aos irmãos. Não vou falar aqui, não faz isso, mentira. Ainda mais quando tem reunião, meu Deus do céu. E a gente consegue sempre sair em cima, meu Deus, ajuda que vamos embora. Por isso que eu prefiro pegar algumas vias que não tem pardais. Vai embora, tem pedágio, tem tudo, mas não tem pardal. Tem ali só o limite da vista e um limite bom, você vai embora. Essa questão do ajustar, ela é importante, mas tem o último ponto, que é unido. Não basta ajustar, tem que estar
unido. Tem que estar unido. Tem que estar muito ajustado. Tem que estar muito unido. Porque se não tiver unido, pode estar ajustado. Você está com o melhor planejamento do mundo. Se você for tentar colocar dentro da sua família, não vai resolver. Pode estar muito ajustado, você pode estar com a melhor direção para a igreja, para o ministério, mas se não tiver unido, não vai acontecer. E para estar unido, você não vai dar tempo de eu pontuar, mas você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Tem um amigo, e vocês sabem quem é, só em citar, que ele dizia assim: você quer ser feliz ou quer estar certo? É melhor estar certo e ser feliz. Mas tem momentos que você tem que abrir mão e falar assim: é melhor para o todo. Mas isso não pode te matar também, porque se estiver te matando, não está sendo bom para tudo. Pode estar sendo bom para a maioria, mas não para o todo. Jardim Meriti cresceu e vem crescendo. Semana que vem eu quero falar um pouco mais sobre esse texto, mas agora definindo sobre igreja. E eu quero aqui pontuar para vocês o que leva nossas vidas, uma igreja, uma empresa a crescer saudavelmente. Estão baseados, e eu posso já pontuar aqui para vocês. Está baseado na desburocratização. Está baseado na retirada de sobrepesos. Tudo que é pesado tem dificuldade de se movimentar. Você precisa deixar as coisas mais leves, porque a resposta para esse tempo não pode demorar muito. As coisas precisam ser geradas com rapidez. E quanto mais presas você deixar, você pode estar achando que está sendo bonito para os outros, mas não está sendo correto, não está sendo uma resposta para a sua realidade. Estão entendendo agora por que vocês precisam, às vezes, tirar coisas que estão te trazendo peso? Sou muito forte, eu estou carregando tudo nas minhas costas. O preço vai chegar, hein? Foi necessário, foi. E agora? Tira. Tira. Porque no final diz, e aí já estou dando direção para a próxima mensagem, no final diz: quando todos os membros fazem aquilo que é devido deles fazerem. Então, cada membro do corpo precisa realizar a sua função. Existem momentos de sobrevivência, mas eles não são bons, são necessários às vezes. Mas nós precisamos nos direcionar para os momentos de vida, de prazer, de gozo. Termino essa mensagem. Queridos, aqui presentes, mais os da casa, eu quero despedir de vocês, que Deus os abençoe poderosamente. Irmã Sônia Drummond não está aqui, mas eu quero parabenizá-la pelo esse aniversário. A Helena esteve aqui, então a semana também fez aniversário. A irmã... Quem mais fez aniversário?